notícia de que Bruno Henrique pode ir para o Palmeiras. Ficaria felicíssima, né? Ela jogaria também para a galera, porque tiraria um grande jogador de um rival nesse momento. O salário, seus vencimentos, quase triplicaram, aumentando 2,8. Ou seja, 2,8 vezes mais ele ganhava, ele passou a ganhar. Então, mais ou menos o seguinte, se você ganhava 100, você passou a ganhar 280. Então vai ser isso aí, pessoal. Vamos ver isso aqui e muito mais no vídeo de hoje, né? Mas antes eu convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Também deixar o like no vídeo, que é muito importante, pessoal. Se inscreva muito aqui no nosso canal. Deixa o like no vídeo. E as informações, pessoal, o Mauro César aí vai passar para vocês. E também o João Guilherme, né? Vai explicar toda a situação aí do Bruno Henrique indo jogar na equipe do Palmeiras. Então fica até o final do vídeo e bora lá. Digamos assim, expectativa de uma valorização que já aconteceu. E uma tentativa de um acordo que, se o Flamengo aceitar, abrirá um precedente extremamente perigoso. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Vamos tentar entender a situação. Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019, contratado junto ao Santos. Tinha sofrido uma temporada difícil, problema na vista, não rendeu tudo aquilo que pode. E rapaziada, não esqueça, né? Deixa aí o like no vídeo, que é muito importante. Ao contrário do que acontecia no Santos, devido aos problemas que o clube enfrenta hoje, né? Problemas econômicos e tudo mais, já não é de hoje. No Flamengo ele esteve cercado já de imediato de jogadores de um nível técnico muito melhor, né? E esses jogadores são depois potencializados, ele inclusive, pela chegada de um técnico muito melhor do que os técnicos em ação aqui no Brasil, Jorge Jesus. Bruno Henrique atinge outro patamar e vira rei da América. E é um personagem fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Bruno Henrique vira ídolo da torcida do Flamengo. Vamos lembrar que no começo, quando ele chega ao Flamengo, o Bruno Henrique ele é um coadjuvante. Ele não era a estrela da companhia. Gabigol, Arrascaeta eram jogadores de mais peso. Assim como, por exemplo, o Everton Ribeiro, que já estava no Flamengo desde 2017 e que era um jogador, já naquela época, visto como um atleta. Inscreva-se aí, pessoal, no canal, que é muito importante. Nosso canal é Mengão News Oficial, beleza? E, naturalmente, poderia render mais com a chegada de outros jogadores de um nível mais elevado. Após a temporada 2019, o Flamengo faz um novo contrato com o Bruno Henrique. 4 anos. O contrato começou em 2020 e termina agora ao final desse ano, 2023. E nesse contrato, segundo fontes rubro-negras, o seu salário, seus vencimentos, quase triplicaram, aumentando 2,8. Ou seja, 2,8 vezes mais ele ganhava, ele passou a ganhar. Então, mais ou menos o seguinte, se você ganhava 100, você passou a ganhar 280. Né? Um aumento significativo, né? Quase triplicou o salário dele. Não é pouco, evidentemente. Houve, então, aí um reconhecimento. E aí o Bruno Henrique passa a ter um salário próximo aos dos mais altos, os jogadores mais caros do elenco, como o caso do Arrascaeta e principalmente do Gabriel. Isso significa que, instantaneamente, o Flamengo reconheceu o valor do Bruno Henrique e mudou seu status dentro do clube. O reconhecimento já aconteceu. Por 4 anos, ele ganhou muito mais do que ganharia se o Flamengo mantivesse aquele contrato antigo até o seu final. Isso já significou, obviamente, um ganho substancial para o atleta. E com cláusulas de premiação por título e tudo mais, ele até pode ganhar um pouco mais em alguns momentos. Como no ano passado, quando recebeu prêmios significativos, mesmo machucado, porque está machucado, mas tem direito, né? E o clube cumpriu isso, pelo que conta. Então, a reivindicação de recontratação do Bruno Henrique, sob a alegação de que o Flamengo terá que gastar mais para trazer um outro jogador, ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque o Flamengo já fez esse investimento do Bruno Henrique. Um outro jogador é um outro jogador. Não existe, gente. Imagina, então, todo clube, quando terminar o contrato, ele vai ter que recontratar o jogador. Por isso, eu acho que é um precedente perigoso. Se, porventura, um outro clube, seja o Palmeiras ou uma outra equipe, aumente sua receita, impulso. Seguir o caminho dele no outro clube, tem todo o direito também. Nada impede que os seus representantes façam um pedido que bem entenderem. Nada impede que o jogador saia do clube. Mas o torcedor precisa entender que se o Flamengo hoje
navega em mares mais tranquilos foi justamente porque deixou para trás loucuras financeiras, como seria essa: aumentar significativamente o salário de um jogador recontratando. Porque o Gabriel vai querer a mesma coisa, o Arrascaeta vai querer a mesma coisa, o Everton Ribeiro vai querer a mesma coisa, e todos os outros jogadores vão querer o mesmo. Então você abre um precedente perigoso. E não tem cabimento. Repito, o Flamengo já comprou os direitos dele ao Santos, o Flamengo já aumentou seus vencimentos de forma significativa quando ele tecnicamente mostrou que era um jogador mais importante do que parecia inicialmente, ou seja, ele comprovou, né, ali que era um jogador de uma importância maior do que aquela que parecia ter quando chegou ao clube. Então ele já foi recompensado. E um contrato agora por mais 2 temporadas, digamos. O Flamengo assinou com uma, o Bruno Henrique queria 3, e pela informação que eu obtive do clube, já existe algo bem encaminhado para 2, que seria o meio termo. 2 anos, ou seja, ele faz 33 anos agora, 30 de dezembro. Seria um contrato até os 35, ganhando um aumento, né? E seguindo no clube, onde ele é ídolo, onde ele está adaptado, ou seja, é um cenário muito favorável. Agora, o torcedor, acho eu, precisa entender. E voltar à loucura do passado, quando o Flamengo fazia acordos malucos, manter jogadores, seria sair do trilho, dar um passo num caminho perigoso, que foi aquele que deixou o Flamengo durante muito tempo numa má situação econômica e, consequentemente, técnica. E é o que ainda aflige muitos times, muitos clubes do futebol brasileiro. O Bruno Henrique é um jogador sensacional, é o jogador, para mim, mais regular, talvez o mais importante dessa era de títulos do Flamengo. Tudo que ele consegue apresentar com muita frequência, mas nenhum jogador pode estar acima de clube algum. E se os interesses dele foram tão conflitantes com os do clube, talvez seja uma hora do adeus. Então, o torcedor tem que ter maturidade para entender que, se hoje ele tem um clube, torce por um clube, pode apresentar times fortes porque tem saúde financeira, foi justamente pela reestruturação e por romper as amarras com a loucura de pagar mais do que pode e assumir compromissos financeiros acima do razoável, acima das condições. E é o que ainda deixa clubes importantes do futebol do Brasil numa situação muito difícil. Teremos live na quinta-feira, depois do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite. Notícia de que Bruno Henrique pode ir para o Palmeiras. Essa é a informação de um momento. E, de fato, o Palmeiras fez uma proposta excelente para o jogador. 3 anos de contrato, um salário muito acima do que ele recebe no Flamengo. Então, é uma proposta realmente para balançar. Afinal de contas, é o Palmeiras, é uma grande equipe que sempre está disputando títulos. E a Leila Pereira sabe que depois de uma temporada em que ela ficou fora das principais competições, ela precisa dar uma resposta para a torcida. E contratar o Bruno Henrique nesse momento seria um cala-boca daqueles. A torcida do Verdão ficaria felicíssima, né? Ela jogaria também para a galera, porque tiraria um grande jogador de um rival nesse momento, porque Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade muito forte dos últimos anos, que vem aí revezando a disputa dos principais títulos. Então seria muito importante para o Palmeiras ter a contratação do Bruno Henrique. É uma contratação para parar o mercado, para encher aeroporto, para fazer com que a torcida fique muito animada. Só que tem um detalhe aí nessa história. Bruno Henrique, ele chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. O rei dos clássicos, o rei da América. Um jogador que sempre faz gols em jogos decisivos, em jogos importantes. Conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo, sendo destacado em Libertadores da América, em conquista de campeonato brasileiro e outras coisas mais que o Bruno Henrique fez com a camisa rubro-negra. Bruno Henrique é ídolo da nação rubro-negra, tem a cara do Flamengo, é muito identificado com o Flamengo e já declarou muitas vezes que tem o desejo de se aposentar no Flamengo. E esse é o ponto.
O Palmeiras vem com uma grande proposta, tentadora, mas, embora o staff do jogador, corretamente, esteja analisando as propostas e as melhores possibilidades, o desejo de Bruno Henrique fará a diferença. Bruno Henrique quer ficar no Flamengo. Existe hoje uma divergência entre o clube e o jogador. O clube oferece 2 anos de contrato. Bruno Henrique quer 3 anos de contrato. A parte salarial já está acertada, não há empecilho. O problema agora está exatamente no tempo do compromisso. Mas, sinceramente, a diretoria do Flamengo, que foi muito criticada nesse ano de 2023, por não ter renovado por Dorival Júnior, por ter trazido Vitor Pereira, por ter trazido Jorge Sampaoli, por ter feito contratações que até agora não deram certo, é só crítica, e com razão, para a diretoria do Flamengo nesse ano de 2023, essa diretoria não vai dar o mole de perder Bruno Henrique para o Palmeiras. Porque aí, convenhamos que seria uma cereja no bolo de um ano desastroso na administração do futebol do Flamengo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: embora o Palmeiras queira e tenha feito uma grande proposta para ter Bruno Henrique, querer não é poder. A vontade do jogador em permanecer no Flamengo e também o empenho da diretoria, até mesmo em ceder, porque sabe que será uma bomba, um tiro nos 2 pés, perder o Bruno Henrique para o Palmeiras, fará com que as partes cheguem a um acordo. Então é isso aí, rapaziada. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, deixa o seu like, né? E aí foi uma grande bomba, né? Que o João Guilherme acabou de revelar. O Mauro César também falou, deu a sua opinião. E comente aqui, pessoal, na opinião de vocês, o Flamengo tem que fazer esse investimento? Tem que fazer praticamente essa nova contratação pelo Bruno Henrique? Ou tem que, né, abrir a mão e deixar o Bruno Henrique ir para o Palmeiras? Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante, né? Então, as informações que chegou aqui para nós, pessoal, é que o Bruno Henrique negou, não foi a primeira proposta de renovação de contrato da equipe do Flamengo. E agora será válido uma nova negociação, né? O Flamengo prepara uma segunda oferta para o jogador, com 2 anos de duração e um aumento nos vencimentos. As partes desejam um acordo aí, pessoal, e o clube espera que o desfecho seja positivo e ocorra nos próximos dias. Então, o Bruno Henrique, né? A questão mais pendente do Bruno Henrique, acredito que seja o tempo de contrato. Ele quer um contrato aí de 3 anos e o Flamengo quer dar um contrato de 2 anos. Além da nova proposta do Flamengo, Bruno Henrique tem em mãos um contrato. Os números agradam, né, o staff do jogador, mas a preferência do camisa 27 é permanecer na equipe rubro-negra, ou seja, no Flamengo, onde é ídolo. A informação da segunda investida rubro-negra foi divulgada pelo jornalista Mauro César Pereira. Então, o Flamengo vai fazer essa nova investida pelo Bruno Henrique, um jogador que se identificou muito aí com o Flamengo, né? A torcida se identificou demais com o Bruno Henrique, um cara aguerrido aí nos jogos, né? Dá pra ver aí, quando mesmo se ele não estiver bem tecnicamente, a vontade, a força, a disposição que ele tem para jogar usando essa camisa do Flamengo, né? Supera qualquer coisa. Então, o Flamengo aí tem que ter cautela, como o Mauro César falou. O Flamengo também não pode abrir os cofres, né? E fazer tipo essa nova contratação pelo Bruno Henrique. Tem que chegar ali um acordo entre as partes, aonde seja bom para o clube, seja bom para o jogador e seja bom para o staff do jogador, né? Então, o Flamengo vai fazer essa nova investida, provavelmente vai aumentar aí o salário, né? E o Flamengo continua nesses 2 anos de contrato. Lembrando que o Bruno Henrique aí pediu 3 anos de contrato. Então, o Flamengo acho que deveria oferecer sim esses 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, porque é um cara aí que eu acredito que vai jogar pelo menos esses 3 anos aí em alto nível com a camisa do Flamengo, e o Flamengo não vai se arrepender. Acredito mais que o arrependimento vai ser
se o Flamengo perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Você concorda, torcedor? Então já comente aqui também e deixa a sua opinião, beleza? Esse aqui foi o nosso vídeo. Se inscreva demais aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. E fui!